Fala, corretor! Começando mais um JDcast. Hoje, Ricardinho, nós vamos falar de comissionamento. Comissionamento. Dinheiro no bolso. Tutu. E que mais? Que mais nós vamos falar hoje, Rica? Dinheiro, nós vamos falar de dinheiro. Nós vamos tirar, acho que, a cereja do bolo, né? A gente fala um monte de coisa aqui, Rafael. A gente fala, mas no fim das contas, a gente quer saber exatamente sobre isso. Vamos falar também de cadastro, hein? De cadastro, exatamente, porque tudo começa ali. Nem tudo começa num diálogo, tudo começa num cadastro aqui, às vezes. Então, vamos falar antes desse cadastre. Se cadastre no nosso canal. Se cadastre no nosso canal, compartilhe, curta, ative o sininho para você receber todas as notificações de todos os episódios que a gente traz aqui, porque a gente traz aqui só gente gabaritadíssima para trazer a melhor informação para vocês, porque o nosso intuito é o quê? É o quê, Rafael? Abrir a cabeça do pessoal para ir para um outro nível. Evoluir que nem um Pokémon. Evoluir. E, gente, hoje a nossa mesa está estrelada. Não estamos com duas profissionais, estamos com dois anjos. E elas estão mais lindas do que sempre. Vamos apresentar elas, Ricardinho? Bora! Vamos lá. Do meu lado aqui, a Cíntia, do comissionamento. Tudo bem, Cí? Tudo bem. Demorou, mas você chegou. Cheguei. E você também, né, Jaque? Olha como tá linda. Jaque, bem-vindas, meninas! Hoje nós estamos com uma mesa 100% administrativa aqui. Caramba! Nós vamos falar de processo hoje. Verdade. Verdade. Vamos falar de cadastro e comissionamento, né? Então, comandado não só pela Cinti e pela Jaque, mas por toda uma equipe lá no administrativo. Então, antes de mais nada, meninas, valeu, né? Por estarem aqui com a gente, porque tempo é complicado pra gente, então disporem de um pouquinho do tempo de vocês para tentar esclarecer, para passar informação aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente, sempre de boa serventia. Agradeço demais. Em nome do comercial, representando eles aqui, agradeço demais a colaboração de vocês. E sem mais delongas, vamos começar nossa perguntinha IBGE, né? Si, conta pra gente como que você entrou nessa área. Conta um pouquinho da tua trajetória. Porque ela não foi picada pelo mercado imobiliário. Ela não levou picada, não. Agora cestou. Mas conta pra gente, Si. Tá, deixa eu ver como que eu vou contar. Eu chego no ramo imobiliário, porque eu venho do ramo civil, de ramo de construção. Eu chego em 2009. Eu venho pela Trisul. Tá. Eu começo ali que eu começo a ser lapidada, eu falo. Começo a entender mais ou menos o que é esse ramo, que para mim foi até um descobrimento mesmo, até um presente, eu vou falar. Porque às vezes a gente fica muito do lado como um cliente, né? Tipo, a gente não sabe as coisas que acontecem. E quando você está por dentro do ramo mesmo, você começa a entender todas as transformações ali. Sim. Os processos. Então, eu começo ali. Começo a entender o que é um CRES, o que é um... Foi uma escola para você? Muito. Parte de pagamento de comissões, o que era assinar uma pizza, eu ficava perdida. O que é uma pizza, né? Meu Deus! Como é que assina pizza de mussarela? Não existe isso. Já deu uma fominha pelo horário aqui, sexta-feira. Mais ou menos coisas assim. E aí, minha trajetória vai ali até em meados de 2012. E aí é onde eu venho para a JD. Venho convidada a participar desse grupo da JD. Que é uma família, né, Si? E é uma família que eu tô aqui desde o início. Então aí já... Você está 15 anos na JD? Na verdade, são 15 anos com o grupo, né? Com a turma quando inteira. Era IEM, veio das outras... Passei pela Trisul, depois virou IEM. É porque a JD é de 2017. 2014. 2014. E quem que é essa turma que você fala? Você tá falando do Nito, Cibele? Conta um pouquinho, quem que é essa trupe? Quem é essa turma do bem? Não, nem conheço. Nem conheço essa turma. Ai, caramba. Poxa, não, se for verdade, é em 2014. 2014. Não é 2012. 2014. É 2014. É que nós viramos IEM também. A gente passou pela Ixi, tem um caminho aí. Teve uma baita Tem, transição. é 2014 que vira a JD. E aí eu venho com essa turma inteira. Cibele, Nito,
A gente começa de Tudo bom na gente. Meu Deus. Pereirinha? O Pereira chegou um pouquinho depois, mas também eu conheço ele também, vem lá da Trisul. Mas é mais ou menos isso. Então, de história de ramo imobiliário, são 15 anos. Caramba. São 12 pela JD e ao total são 15. Acho que é isso, 3 né? 12 anos de casa e 15 do ramo imobiliário. É uma família, não deixa de ser uma família, né, Cí? Exatamente. E se é bem diferente, porque eu tive eu tenho uma experiência um pouco parecida de trabalhar dos dois lados da mesa. Trabalhar no lado da imobiliária e trabalhar no lado da consultora. São mundos completamente diferentes. Nem se fala bastante. Totalmente diferentes. Você trabalhou na Trisul Vendas? Eu ou na Trisul? comecei na Trisul Vendas. Tá. Mas ali eu comecei na parte de contas a pagar. Mas eu mexi com parte de emissão de nota, pagamento de imposto, bem administrativo. Eu cheguei ali por uma seleção. Ninguém me indicou. Eu fui por um placato. Fui lá, me inscrevi, me chamaram fazer uma entrevista. Passei por 2 entrevistas. E aí foi assim que eles me selecionaram. Porque geralmente eu falo que a JD House ela é uma família. Sim. Ela é exatamente uma família. Porque a gente consegue aqui meio que indicar, né? Trazer... pessoas, né? Pessoas que a gente tem um pouco mais assim de... Conhece procedências e tudo mais, e a gente consegue trazer para dentro dessa casa. Então, foi assim a minha chegada até aqui. Foi mais uma parte de seleção. Legal. E você, Jaque, conta um pouquinho da tua história. Conta quem é você. Esse batom vermelho gritando na minha cara. Como você chegou até aqui? Na verdade, eu fazia parte do grupo da recepção das meninas. É mesmo? Isso. E aí fazem 2 anos que eu estou no cadastro. Surgiu a oportunidade, conversei com a Cíntia, conversei com a Cibele, que era a minha antiga gestora. Tudo bem. E tá gostando? Sim, me adaptei super bem. Conheci, né? A gente fica na recepção e a gente vê muita gente. Então, você acaba memorizando o rostinho, apelidos, pessoas que saem, que voltam. Então, a gente... E quanto tempo que você está aqui na JD? Na JD, eu cheguei aqui em 2021. 2021. Isso. Caramba, também já é um bom tempo, hein? Eu acho que daqui eu sou mais novo. Ah, sim. Pois você é novo de casa. É verdade. Sim. 2021? Entrei em novembro de 24. Mas já Você tá ficando começou aqui? velho já. Já tô ficando velho. Eu apareço muito, né? Tô toda hora aparecendo aí daqui a pouco. Olha, a Jaque é queria de escritório novo. É. Já pegou, já veio aqui. Você nunca andou no elevador. Não peguei os perrengues da praça. Ela é queria de escritório novo. Já veio na Maison. Você já veio na Maison. Já. Ó, esse programa é muito especial para o pessoal dar uma familiarizada, a gente dar uma humanizada dentro do que vocês fazem. O pessoal começar a enxergar, a ter a ideia da figura humana de quem está atrás dos processos, né, Ricardinho? E assim, o que eu acho que para todo mundo, talvez esteja assistindo, não esteja entendendo, mas o que a gente está querendo fazer aqui, né? Por que nós estamos levantando esse episódio? Porque o processo de vendas da empresa começa aqui e termina aqui. Isso. Todo o processo de vendas da empresa começa nesta área e termina aqui. Então, para que tudo flua corretamente até ali, a gente vai explicar. Nós vamos decupar esses processos, né? Que a gente já falou aqui de contratos, a gente já falou aqui de memoriais, já falamos do processo da venda propriamente dita, né? Negociação, fechamento, etc. Ficha cadastral, Sibeli e o Rafael deram uma aula aqui do preenchimento da casa. Mas ainda falta um antes disso daí, que é a entrada das pessoas na empresa. Que é o e cadastro. depois, deu tudo certo, ou pelo menos assinou o contrato, e agora? Como é que eu recebo? Então, a nossa intenção aqui é explicar para as pessoas, né, isso e, principalmente, minimizar os problemas. Né? Então, o que está sendo feito de errado, ou o que a gente pode fazer para melhorar, ou principalmente para as pessoas realmente entenderem como esse processo funciona, para que não tenha nenhum ruído, para que a transparência prevaleça. Né? Todo então, mundo fale a mesma língua. Exatamente. Se todo mundo souber como funciona, todo mundo entende a regra do jogo, todo mundo joga ao mesmo jogo. O problema é quando está todo mundo jogando jogos diferentes no mesmo campo.
Vamos começar do cadastro, Ricardo? Vamos lá. Então, já que começa aí falando assim pra gente, o que é a área de cadastro? O que é o que o cadastro faz aqui efetivamente na JD? Bom, cadastro, na verdade, é o ponto de partida, né? Do corretor ingressar ali com seus acessos, Panobox, SGI, e-mail. Corretor faz a integração. Entregou a ficha cadastral, assinada com o seu gerente, ok, validou o apelido com a gente, é enviado 2 contratos. Um de prestação de serviço e o outro da 3MI. Ele assinando o principal, os 2 são importantes, mas ele assinando o de prestação de serviço, a gente vai entrar com os acessos dele no SGI e, após isso, solicitar os acessos para os meninos que são responsáveis por essa criação dos acessos. Sim. E aí, ali, a gente envia um e-mail, sempre para o corretor, né, o candidato, e para o gerente, com todos os acessos, para ele já começar na roleta ou frequentar o plantão, para ele começar a vender. Né? Já é parte integrante da empresa. Né? Até só... Nada. Se você me permitir, já que só corrigir talvez uma coisa, acho que não seria nem mais um candidato aí, né? Porque ele já está aqui dentro, né? A gente está fazendo um cadastro dele, estou dando os acessos dele. Quer estar aqui. Ele já está aqui dentro. Verdade. Então, a gente entra hoje e a integração, Rafa, só para... A integração hoje é aquele treinamento que os corretores fazem, né? A apresentação dos processos, pelo menos de uma pincelada principal sobre os processos, sobre a empresa, sistemas, algumas coisas que acontecem aqui dentro, para eles entenderem como que funciona o negócio. Entenderam como funciona? Então agora a gente vamos fazer a parte da cadastramento sua aqui dentro, o credenciamento seu aqui como um profissional de vendas, para que você esteja apto a trabalhar aqui com a gente, né? Então, pelo menos de uma forma correta, né? E fora você, Jaque, quem compõe esse departamento? São a Natália, a Nath e a Tati. Isso. Beijo, Natália. Beijo para vocês duas. Isso, por favor. E ali as meninas, deixa eu só... Hoje ali as meninas... A Jaque, hoje a quantidade de gerente, porque a empresa fez um boom, né? Crescendo. E aí a gente faz essa divisão, né? Para a gente tentar até organizar e tentar atender com uma rapidez essa parte de poder agilizar a parte do cadastro, poder encaminhar o mais rápido possível esses acessos, a gente divide em equipes. Então, a Jaqueline, ela tem uma quantidade de equipes que ela cuida e a Tatiana fica com uma outra metade. Então, equipes, você está falando dos gerentes, efetivamente, né? Isso era uma coisa que eu ia perguntar. É muita gente. A área de cadastro, basicamente, a gente está falando de uma área que é acessada pelos gerentes da empresa, né? O corretor, ele não acessa diretamente o cadastro. Eu não posso, por exemplo, não sei se perguntar um negócio que eu não sei. Eu, como corretor, eu venho aqui e quero me cadastrar, me entrego uma ficha para você. Eu tenho sempre estar vinculado a um gerente. Então, um gerente que vai ter que é um processo. Desculpa, vou tentar fazer de uma forma melhor. Quem dá start ao processo do cadastro é sempre um gerente. Sempre um gerente. Tá. Sempre um gerente. Eu queria fazer uma pergunta em cima desse processo. Quais são as maiores dúvidas que pintam, às vezes, para um corretor, para um gerente? Quais são as dúvidas mais recorrentes que vocês estão ouvindo no dia a dia? Eu acredito que eles têm... Por mais que eles, na integração, é falado do Hipnobox, ou às vezes a Mel sempre tem treinamentos, sempre surgem as dúvidas de como acessar. Como acessar o SGI? Bloqueei minha senha, não consigo... Gerente também, né, tem bastante dúvidas com relação ao perfil dele de JD corretor, ou o perfil dele de gerente, ou quando ele era gerente e voltou a ser corretor, ou vice-versa. Então, ele sempre tem a dúvida, porque a gente tem que mudar no sistema esse acesso para ele. Então, sempre surgem uns e-mails assim, não consigo acessar, meu SGI, bloqueei, meu e-mail não funciona. Mas aí a gente vai olhar com jeitinho, está tudo certo. E dá um jeitinho. Está tudo certo. E para você, um reset que eu acho que para você deve estar rolando uma tela azul. SGI talvez não seja para você uma palavra uma sigla tão comum, né?
explica para o pessoal, Jaque, o que é SGI? O SGI é onde você vai olhar o espelho de vendas, o corretor vai enxergar o espelho de vendas, vai enxergar o comissionamento que ele tem para receber, o que tem... Tabelas também de vendas, o que está disponível, né? Basicamente... É o portal. Isso, um portal. É o portal. Exatamente. A gente chama desse jeito. O DP-Card. Isso. Exatamente. Seria o DP-Card da Diálogo, é o nosso SGI. Só que o nosso SGI, ele tem a nossa parte de comissionamento também. Isso. E as tabelas da Diálogo tem o espelho. O SGI é uma cópia do espelho. E o Hipnobox... Desculpa. Imagina. O Hipnobox é o CRM, que é o sistema de base de clientes para a gente poder fazer o gerenciamento das FAQs. Né? Que antigamente a Cíntia deve ser daquela época da FAQ, da chancelinha da FAQ. Eles também falam muito como... Eles falam SGI, mas eles também entendem como extranet. Extranet. Que são essas palavras, SGI. Porque é portal, é sempre um portal para eles. Então, quando nós enviamos esses acessos, a gente passa ali a gente inclui essas duas palavras para tentar casar essas informações e a gente passa ali como que funciona. Tem ali as informações, até como eles conseguem enxergar ali o extrato de beneficiários, né? Que para eles é o mais importante, acompanhar o fluxo de pagamentos. As meninas encaminham tudo isso dentro quando elas enviam esses acessos. Isso, e eu estou tentando justamente costurar isso daí, porque esse cadastramento, essa liberação do SGI, que às vezes nem vou dar importância, não sei o que lá, é justamente onde o corretor vai conseguir verificar esse processo. Né? O processo do pagamento de comissão, ele consegue verificar dentro da extranet, do portal do SGI, porque depende um pouco da forma de pagamento, né? do fluxo de pagamento do cliente, como o comissionamento vai ser feito, vai estar tudo descritinho lá, os vencimentos, os status, para a gente poder ter um controle, o extrato financeiro certinho, né? Eu queria até agradecer, porque quem me mostrou o SGI pela primeira vez foi a Mel, foi no finalzinho do ano passado, eu adorei. Ela até me liberou um acesso para ficar mexendo, para colocar parcela, coisa e tal. Eu adorei aquilo. Tinha comissão lá para você? Sim. Olha, ainda não. Ainda não. Se você colocou parcela, você não estava no SGI. Você estava no DP-Card. Eu mexi no SGI e no DP-Card. No SGI e no DP-Card. E, Rafa, só para todo mundo ficar bem... Acho que é bem legal isso daí. Sim. O sistema da Diálogo, o DP-Card, que os gerentes que têm acesso, os diretores, os supervisores, é o sistema de aprovação de propostas. Né? Então, é onde se lança a proposta comercial, que é onde lança parcela, essas coisas. Sim. O SGI, a gente não faz isso. O SGI, ele é um espelho do contrato, que foi gerado pelo cliente, para o cliente. Né? Então, da forma que sair o contrato, dos vencimentos, das parcelas, se tem anual, se tem mensal, se tem entradas, se tem financiamento, sei lá, do jeito que for, do gerado, o que diz respeito ao pagamento dele, né, onde foi tirado os pagamentos do corretor, vai ser espelhado no SGI. Então, se o cliente... Você também me mostrou. Estou lembrando agora. Você me mostrou mesmo. Fez as suas vendas. Isso aí, te mostrei. Pois é verdade, Rica, é verdade. Mas assim, é muito legal a gente estar falando de processo, porque no meio de questões que a gente visualiza, que são problemas que são recorrentes, qual que é a origem? É dúvida. Às vezes vocês têm a oportunidade de instruir de uma maneira diferente. A gente também pode, de maneira... aproveitando que vocês estão se apresentando para toda a empresa, não que a boa parte não conheça, mas que como que a gente pode suprir essas coisas que acontecem no dia a dia? Né? Como que a gente pode ter algumas medidas preventivas para informar esses profissionais, para perguntas que são recorrentes no dia a dia, dúvidas que são faladas às vezes 2, 3 vezes no mesmo dia, para a gente resolver. Né? Então, por exemplo, na parte de cadastro, você julga qual que é o problema mais recorrente? Você ilustrou, falou algumas coisas, mas gostaria que você falasse do principal e como poder resolver. Mas do corretor ou do gerente? Do corretor. Do corretor. Do corretor. Ele
coitada. Eu falo porque eu participo. Elas têm Ela dá dois todos os problemas. e-mails, então. É gerente corretor, não é só... E às vezes o corretor faz a mesma Às pergunta vezes que o gerente. o gerente dá mais... Porque as pessoas Trabalho, querem trabalhar, as pessoas querem trabalhar, então elas querem estar tudo regularizado. Isso. O que é que acontece? Olha, meu corretor não recebeu os acessos ainda, mas ele já assinou. Eu já assinei o contrato dele. Você, gerente, assinou. Mas o seu corretor ainda está lá pendente para assinar. Que é tudo digital, né? Tudo digital. E muitos corretores, né? Tem uma certa dificuldade para lidar com, alguns têm com tecnologia. Sim. Então precisa do auxílio ali do gerente também. Esse contrato da prestação de serviços, ele vai via DocSign. Então, as meninas fazem o quê? Uma vez que a documentação está tudo completa, o que elas fazem? Elas encaminham o contrato de prestação de serviços, onde que, primeiramente, vai para o gerente, ele tem que assinar, para depois o corretor fazer isso. E muitas vezes é o quê? O gerente vai lá, o que a Jaque está falando. Ele assina e o corretor não assina. Fica Ou então vice-versa. O corretor está querendo assinar e o gerente não assina. E as meninas ficam toda hora. Esse processo tem que estar 4 mãos, né? E aí o prazo, demora o quê? Fala, Jaque. expira o envelope. 10 dias. E aí a gente tem que fazer o processo. Tudo de novo. Nossa. Ô, Jaque, e você sabe o que é legal? Legal assim, costurar uma informação que eu acho que vai ajudar bastante gente a entender o negócio. Quem tiver contato com esse contrato, presta bastante atenção, porque todos os contratos que ele assinar ao longo da vida aqui de vendas são iguaizinhos, porque é o mesmo sistema. Então, a dificuldade que ele sentir, a facilidade que ele sentir para usar o DocSign, o cliente é a mesma coisa. Então, se ele fala assim, nossa, é facinho, o seu cliente tem que ter a mesma facilidade. Porque o cliente do apartamento que você for vender, depois que o seu cadastro estiver feito tudo certinho aqui, que você vender, o primeiro apartamento que você vender em breve, se Deus quiser, o contrato vai ser feito eletrônico e vai pelo mesmo sistema, né? Logicamente, com outros tipos de documento, mas é o mesmo tipo de clique, é o mesmo tipo de conclusão. Então, assim, você vai... Fica mais fácil, até para você entender o que o cliente está vendo lá, porque a gente não tem acesso ao contrato do cliente, né? Só o cliente que ele consegue ver. Então, até para você... Quando a gente vê bastante cliente com dificuldade, porque não é só os corretores que têm dificuldade com a tecnologia. Os clientes também têm dificuldade com a tecnologia. Às vezes, você pescou alguma coisa que você teve, já orienta também o seu cliente, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do seu amiguinho também lá na frente. Legal. Muito Sabe legal. que aí o que a Jaque fala, isso demora muitas vezes até os acessos chegarem. E é por isso que eu falei, quem é a informação que vocês querem? De gerente e corretor. Que o gerente fala assim, olha, eu preciso colocar meu corretor no plantão, ou então aqui no online. Mas aí tem esse impacto, que são esses processos. Enquanto a gente não tem esses contratos assinados, Não dá para... a gente não libera. Isso é muito recorrente, menina? Muito. E isso, às vezes, passa de 2 ciclos? No sentido de, passou o tempo... Para poder refazer? As meninas viram e mexem aqui. Diariamente. É mesmo? Olha, o corretor ainda falta Jaque, sem pensar muito, qual o maior desafio do teu dia a dia no meio desse processo? Acho que engloba nesse processo da gente vem trabalhar. Não, hoje eu tenho esses contratos para assinar, vai dar tudo certo, vou fazer isso. Aí quando você chega aqui... E o gerente já te mandou o e-mail, já te ligou. Olha, os acessos. Aí que você chega, eu vou fazer isso, é a primeira coisa. Quando entra no DocSign, não tem nada assinado. Então, você tem aquele desafio. Aí, às vezes, tem venda. Aí, ele quer cadastrar logo o corretor. E aí, você tem que correr atrás dele lá. Olha, ele precisa assinar para eu poder cadastrar ele no SGI para rodar a venda no nome dele. No mundo ideal, qual a melhor correção em cima disso? O corretor está... alinhado com o gerente, essa comunicação mútua? O gerente também avisar, né? Não é só assim, olha, você vai receber 2 contratos. Não, cá em cima, olha, você já está com seus acessos para você entrar? Você já está com o seu IP Box? Se você não está com esses acessos, alguma coisa está errada no seu cadastro. Então, vou verificar se você assinou certinho, se você não teve algum erro e as meninas recusou o contrato e eu tenho que assinar novamente. O que acontece? Se tem erro, a gente anula e ele faz o processo de novo. O gerente assina primeiro, para depois ele receber o link.
Acho que é uma coisa legal pontuar, você está falando dos acessos de SGI, de Hipnobox. Hipnobox, automaticamente na empresa, se pensa em online, né? Sim. Não é. Não. Hipnobox, todos os corretores da empresa têm acesso ao Hipnobox. Então, se eu sou um corretor que estou indo para o salão, eu tenho acesso ao Hipnobox. Eu não uso porque eu não quero. Mas ele foi me dado acesso. Ele está lá disponível para mim. Então, a gente já escutou várias vezes isso aqui, né, Rafa? Eu não uso Hipnobox, não tenho costume. Também, mas ele tem acesso. Eles não têm acesso. Nem os mas e-mails dele. Que é um canal que a gente mais utiliza. É o e-mail. Né? Eles podem ligar, pedir para falar com a gente no cadastro. Que é um @corretor JD. É o e-mail deles. É @corretor JD. Eles aqui o nosso também um grande desafio aqui é fazer corretor usar e-mail corporativo. Às vezes chegam os e-mails para mim questionando pagamentos e é por isso que quando essa situação acontece, a primeira coisa que eu falo para eles, por favor, você pode encaminhar o print do seu extrato de pagamentos lá do SGI, porque é uma forma eu saber que realmente é o corretor. Porque vem ali um domínio que eu não conheço, um nome que eu não conheço. Qualquer pessoa pedindo informação. Se eu estou vendo que não é o domínio, não é o e-mail corporativo, não, eu não passo. Até porque proteção de dados, então, essas coisas fica complicado. Então, me manda o print do extrato de pagamentos, porque ali o pessoal não absorve essa questão desse papo mútuo por e-mail. Não. O que vocês acham que seria mais adequado? Um WhatsApp? Não. Cara dela. Aí agora você... Não tem ideia. Não tem ideia. Qual seria a solução que vocês veem? Em relação a isso, eu acho que às vezes um pouco cobrança do gerente, eu não sei, eu acho que... Uma instrução mais... eu posso estar falando besteira, eu não sei. Mas eu acho que tudo é uma questão do gerente. Não, ele é o líder daquela equipe, não é ele que tem que instruir. Sim. Às vezes, a gente faz a nossa parte. Existe a parte da integração, que é onde o Zé já passa ali, faz um filtro de mais ou menos como funciona. O protocolo, mais ou menos, que a gente não consegue fazer um checklist de tudo, né? Sim. Mas ele aborda ali algumas questões. Eu acho que o gerente ele já está ali para comandar. Com certeza. Ele é o piloto e o copiloto ali daquela tripulação. Verdade. É como eu vejo, de repente pode falar. Você tá certa. Porque eles passam assim, liga lá no cadastro, as meninas. E posso te falar uma coisa? Assim, às vezes até auxilia, mas. Até pensaria num. Por exemplo, se eu até descartar, não descartar não é talvez o verbo mais bonito, mas vou deixar a figura do gerente de lado. Se eu pensar como o profissional de vendas, poxa, eu vou ter um e-mail corporativo, sabe? A minha apresentação é diferente, sabe? Verdade. Eu não tenho um arroba... Não vou falar um domínio público para não me comprometer. Mas eu vou ter um arroba JD. Aí eu vou falar como marqueteiro. A gente tem um trabalho de marca, sabe? A gente tem placas, a gente tem podcast. Uma apresentação da empresa. Exatamente. Então, você começa a ter uma associação de marca. JD é igual a empresa que vende diálogo, que vende tanto, não sei o que lá. E aí um cliente seu recebe um arroba corretor JD, nossa, é diferente. Ele faz parte daquela empresa. Credibilidade. É diferente, né? Então, é uma cultura, né? Então, se eu não tenho esse apoio ou esse incentivo do meu gestor, vamos colocar assim, que realmente, às vezes, é muito corriqueiro, talvez olhar para si mesmo, falar assim, deixa eu tentar me posicionar de uma forma diferente, eu vou me postar como um profissional diferente. Então, quero usar realmente um corporativo, vou usar um dress code diferente, eu quero ser uma outra figura. Já que eu resolvi entrar no mercado, vou fazer diferente. Com excelência. Mas, tem gerentes que eles instruem tudo. Às vezes também pode ser até um problema do corretor. De repente eu estou falando aqui do gerente, mas de repente pode ser um problema do corretor. É aquele que não gosta. É só uma observação, senão os gerentes vão querer me matar assim. Mas, de repente, eles fazem todo esse trabalho com o corretor. Às vezes até Não é cômodo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou gostando muito da toada, da comunicação que a gente está levando, porque a gente está falando de uma forma muito natural que seria do dia a dia. Então, gerir pessoas não é fácil.
Porque existem ruídos de comunicação, cada pessoa às vezes recebe a mesma informação e entende de uma maneira diferente. Não é simples trabalhar com pessoas, não é fácil ser gestor. É uma mistura de várias ciências para funilar numa coisa só. Mas eu acho muito legal isso que a gente está trocando, porque a partir do momento que a gente tem instrução e a gente tem esse conhecimento, a gente começa a entrar num flow dessa comunicação mútua. E a partir daí você tem compromisso, você tem responsabilidade e você não tem desculpa de errar. Então, assim, o que eu acho de coração é que eu acho que é muito legal a gente estar entendendo melhores os processos, os problemas do dia a dia, soluções construtivas que a gente pode estar criando em cima da experiência que vocês têm do dia a dia para chegar num ponto melhor, né? E eu queria puxar um outro assunto com a Jaque, que você falou de gerir pessoas, mas a gente não só gere pessoas aqui, né? A gente gere um stop, um jogo de stop interminável aqui dentro. Eu gostava. Isso, eu vou te contar, a gente fez um evento recentemente, já aqui no Coco Bambu, um meeting do Monan, Anélia Franco, e aí eu fui explicar para a recepção que ó, as pessoas que iam chegar, a recepção do restaurante, as pessoas que vão chegar são os corretores. E vocês vão perguntar o nome deles. Você fala, vou pôr o nome completo. Eu falei, não. Eles não usam o nome completo, eles usam apelidos. Então você vai ver nome de carro, cigarro, cor, país. É tipo um jogo de stop. Você vai marcando e não vai ter nenhum repetido, né? E os apelidos aqui sempre são... sempre é uma história à parte, porque existem algumas... a gente até uma vez conversou sobre isso daí, né? Porque existem algumas peculiaridades que os gerentes, né, os corretores e vocês principalmente tomam cuidado para que não se tenham problemas entre corretores, né, por causa de aí deixar você falar mais apelidos similares ou apelidos que vão ser mais difícil, assim, o corretor coloca um apelido super esquisito lá e o cliente vai chegar lá na hora, na recepção, corretor, sei lá, um nome estranho. Assim, que vira um ruído, né? Ou fica pejorativo, isso, não sei. Ou quando tem apelidos similares, que aí no microfone, aí plantão cheio, vai acabar chamando, aí o outro corretor vai entender, não, mas sou eu. E já era aí um vai problema. dar aquele conflito, já é um problema. A E gente acontece bastante. Então, a gente se preocupa muito, principalmente quando fala, mas tem fulano e tem fulano. Não. Muito interessante isso que Aí você a falou, gente sempre Ricardo. fala, não pode usar, porque a escrita pode ser diferente, mas a pronúncia vai assim, ter problema. Não sei se eu estou falando besteira, mas para tentar simplificar o que eu te falei, você vai usar um nome que eu nem sei se tem aqui dentro. Michele. Michele é diferente de Michele, mas a gente não tem os dois. Não. Por causa da fonética. Isso. Né? Porque se um cliente chegar na recepção, eu quero falar com a Michele, eu não sei qual delas que ele está falando. Né? Então, assim... E Rafa, olha como o negócio é problemático. Para um corretor de salão, o corretor de salão, ele deu a mão. Ele, olho no olho. Se o cliente falar, não é você, ele vai reconhecer. O corretor do online não tem isso. O cliente está falando com uma pessoa sem vê-la. Quando ele vai procurar aquela pessoa no plantão, ele não sabe quem é. Qualquer pessoa que aparecer falando que é ela... Ele vai falar, ok. Ele vai falar com aquela. É isso mesmo. Então, os apelidos, e o que a Jaque está falando... Apelido é uma coisa muito sensível aqui dentro. Por isso que a criatividade dos apelidos aqui eu acho sensacional. Sensacional. Porque as pessoas, elas buscam apelidos que sejam únicos. Porque se alguém chegar lá e falar assim, meu nome é... Prata, José da Prata. Só existe um José da Prata aqui dentro. O meu nome é Ricardinho, por exemplo. O meu apelido é Ricardinho. Qualquer plantão que você chegar na JD e falar Ricardinho, sabe quem é a pessoa. Vão associar. Sabe quem é a pessoa, de que equipe que ela é, aonde que ela está. Ela pode não estar lá naquele momento, mas se houver um 50, né, se houver uma divisão de comissão, pelo menos se sabe quem é que vai receber os 50%. Agora, se eu tenho uma fonética ou uma grafia diferente, então, para quem tem aqueles problemas de numerologia, coloca H, põe Y, põe W, não sei o que lá, não faz diferença muito no cadastro do apelido, porque colocar um H, colocar um Y e continuar parecido com o outro, não vai passar do mesmo jeito. Não vai prevalecer aquele E a gente vê de tudo, primeiro, né? Nome de marcas, nomes de heróis. Stop. É stop. Aqui a gente tem nome de tudo, é stop. Eu, quando entrei aqui, pra mim, honestamente, eu achei muito legal. Porque é uma coisa descontraída. E eu acho que quebra
um pouco o ciclo, né? Porque, né, é uma coisa mais formal, coisa e tal. Quando você vê uma pessoa com o nome de um herói, que é uma coisa mais de entretenimento, ou um nome de uma marca... A minha equipe seria de heróis. Hã? Todas. Sim. Se eu fosse gerente, minha equipe inteirinha seria o nome de super-heróis. Quando é um corretor novo, assim, aí vem com um apelido meio assim, a gente até dá uma sugestão, porque às vezes ele tem um sobrenome tão bacana. Eu queria até saber como que é o tão filtro forte, que vocês fazem. assim, que a gente às vezes até dá uma... Bom, acho que as minhas também Eles fazem isso. Na minha época eu fazia muito isso, mas acho que elas... Eu passei, acho que elas fazem também. Quais são as o seu instruções? sobrenome? Ah, tá. Olha, esse nome não está disponível, Meninas, esse apelido. Olha, o seu sobrenome está disponível. Souza, Nunes, que são nomes, assim... Às vezes tem que um está na marca da bacana, assinatura sabe? dele. Mas aí... Bem únicos, né? São, a gente percebe. Agora, às vezes, eles colocam alguns apelidos, vou até falar, que às vezes até para o cliente, na hora de querer mandar um e-mail, se para nós já é complicado, de escrever. é difícil porque eles querem colocar um THY, um MN, tudo. Meu Deus, às vezes Complica, sou eu que né? manda. Dois N's. Puxa vida. É difícil. Geralmente poderia ser uma coisa simples, uma coisa, um apelido que seja forte, autêntico. Que tem uma galera. defina. E tem uma galera que tem um sobrenome tão bacana e que às vezes não tem ainda e eles não colocam. É que, para os novos, tá? Mas aí parece que eles já são instruídos pelos gerentes e tal, aí a gente... Mas a Jaque, as meninas, acho que elas fazem isso daí, né, Jaque? Olha, esse aqui não dá, não tem seu sobrenome. Olha, é tão bonito, usa seu sobrenome. Legal. Gente, eu vou te falar uma coisa. Eu sou um cara que... Eu tenho uma mania de... Algumas pessoas que eu conheço pelo nome, eu chamo elas pelo nome. Eu não chamo pelo apelido, né? Às vezes até mas eu sou... A Mel, por exemplo, é o Cristiane, né? Então eu chamo a Mel bastante de Cristiane. Mas... internamente pra gente, até às vezes é até estranho, né? A gente ver a pessoa sendo referenciada pelo nome, Sim. né? E uma coisa que eu acho muito engraçada, principalmente no lançamento, né? Que quando a gente é quando se fala um apelido da outra imobiliária. Porque a nossa empresa fica assim, não, mas é o nosso, não é. E não é, porque Vocês falam não é né? uma singularidade Sim. do mercado, né? Então, do mesmo jeito que pode existir um Ricardinho aqui na JD, pode ter um Ricardinho na outra De uma outra empresa. empresa, Né? é. E chegar alguém procurando o Ricardinho, certifique-se sempre de que ele fale que é o Ricardinho da JD. Da JD. E uma coisa, Rafa, só para endossar, já que uma coisa que eu falava bastante na integração, eu tenho certeza que o Zé fala, é da JD, não é da Diálogo. Né? Porque da Diálogo... É uma situação. É outra coisa. É. A Diálogo é outra empresa. Sim. Né? Então, se é da Diálogo, não é nem da JD, não é nem da outra imobiliária, vai para vez. Né? Então, tomem muito cuidado com isso. Quando vocês forem se identificar para os seus clientes, identifique o seu nome corretamente e a empresa que você trabalha. JD. A sua empresa é a JD, não é a Diálogo. É isso mesmo, verdade. E na sequência... É verdade. É sempre Muito legal bom isso. que reforçar nós isso, estamos porque falando. dá muito problema. Porque, por exemplo, existem Ricardos Nas outras empresas. Rafael, existem vários. Rafael dentro da Diálogo. Então, Só se curiosidade, Rica, até para a gente dividir com as nossas convidadas e com quem está nos assistindo. Na recepção, não lembro bem. Fala o nome, o apelido do profissional e depois a empresa. Na sequência. Sim, É sempre assim. sempre. Para não ter ruído de Se o comunicação. cliente não né? lembrar, elas vão tentar investigar para ver se tem alguma checagem da empresa ou do apelido. Se for inconclusivo, Passa para o próximo da vez. se não for conclusiva a empresa, a empresa tem que ser conclusiva para não ir para vez. Ah, tá. Para vez da roleta. Se a empresa for conclusiva, o apelido não, vai para vez da empresa. Mas se nem a empresa for, vai para vez do plantão. Porque vocês estão falando de apelido. Ah, veio história boa aí. Não é história. Eu vou fazer só uma observação, porque você falou ali da parte de cadastro. Não que nós não vamos voltar ao assunto, não é isso. Mas, assim, é muito recorrente os gerentes, muito mais salão, tá? Eles vão lá, eles colocam ali os candidatos já para estarem ofertando. Não encaminham as documentações aqui para nós e já estão usando apelidos que às vezes já existem aqui. E aí eles começam a fazer já ações, porque eles fazem os panfletos, né, etiquetas.
Os filipetos com etiqueta. Isso. E é isso, depois vem um problema. Porque ele fala assim, poxa, mas eu já estava com o meu corretor aqui, já está 1 mês, 2 semanas. Só que a senhorita, que é a Jaqueline, ela em torno de 3 vezes nas semanas, ela passa uma relação dizendo assim, olha, não tem cadastro, preciso da documentação. Ela relaciona isso para os coordenadores, gerentes, recepção, sempre informando. Atualizando, olha, né? Sim. Vamos mandar a documentação, esse apelido está em uso. A Jaqueline sempre faz esse trabalho. Então, nós não temos um retorno muito bom em relação a isso. Aí, quando o gerente faz o processo, quer fazer a integração e manda a documentação, aí ele quer usar aquele apelido que ele já está usando há mais de 1 mês. Aí vem um conflito com as meninas. Aí vira uma questão. Aí daqui a pouco eles me ligam, gerente, Cíntia, me ajuda. Porque aí a gente fica naquela situação, eu não consigo interferir, porque não vai tirar as meninas estão pessoa que fazendo já está lá cadastrado, muito certinho, Verdade. Verdade. para colocar o dele. Muito. Sim. Que demorou Gerentes. para enviar a documentação. Vamos olhar isso. Que não Só porque fez a não- né, integração. Rita? Voltei aproveitando, verdade. Não, mas só é para um ponto que isso acontece muito. E assim, é um trabalho chato que ela faz. Eu digo chato porque é minucioso, ela fica ali, ó, ela perde ali em torno de 1 hora, falo, Jaque, faz porque vamos fazer a nossa, porque é um jeito de até poder auxiliar. Como nós não estamos ali no plantão, a gente fica mais de olho aqui no online, aqui é um controle maior. No salão, é um jeito de apoiar os gerentes, os coordenadores, para eles saberem, olha, não tem cadastro, olha aqui, coordenador, não tem cadastro, ajuda aqui a galera. Muito Manda legal aqui. isso que você trouxe. Pessoal, a gente tem que olhar para toda a composição do nosso negócio como uma coisa só. Sim, Os corretores são, entre aspas, filhos dos gerentes aqui na empresa. Não é fácil ser gerente é gente. Vamos cuidar dos nossos corretores, que é a ponta do negócio. Tudo isso, Rafa, se eu não estiver enganado, tudo isso é feito com base numa informação que é gerada pelo próprio plantão de vendas, que são as roletas. Ah, sim. Então, os gerentes, os coordenadores, né, quando montam as roletas, que eles colocam os nomes das pessoas, isso é tabulado de alguma forma no sistema ou manualmente pelas meninas, e aí elas conseguem checar esses nomes, né? Então aí é que elas fazem esse cruzamento. Então a roleta, né, ela é tão importante, por isso que os processos eles estão misturados, às vezes as pessoas nem percebem, né? Então às vezes tem aquela cobrança, a roleta, não sei o quê, porque existem outros processos por trás daquilo lá que precisam ser validados, né? Então não é simplesmente você mandar a roleta. Não. É porque a gente está checando o cadastro, a gente está checando se as pessoas estão regularizadas para corrigir os problemas. Olha, eu preciso avisar o Zezinho que aquele corretor não está cadastrado. Olha, cadastra ele, senão vai dar problema futuramente. Então, ajudem, né? Ajudem o negócio funcionar. Ontem até ligou um coordenador cobrando o crachá de um corretor. A Nath, né, que faz essa parte, foi olhar. Olha, o corretor ainda não assinou. Aí entra naquela parte. O gerente assinou e o corretor não assinou ainda. Caramba, meu. Então, não tem como a gente solicitar o crachá. A gente sempre orienta solicitar o crachá após ele receber os acessos. Após ele tiver com todos os acessos bonitinho, solicita o crachá. Quanto tempo... Porque já tá aqui. Vamos dar um exemplo só para a gente até ir para a próxima etapa, que é entrar em comissão. Mas vamos supor que eu seja um gerente novo e eu tenho o Ricardinho como meu corretor. Em quanto tempo eu vou conseguir liberar para ele estar atuando, para ele ter o crachá dele? Quanto tempo? Só para entender. Você, gerente, já tem que estar cadastrado. Porque às vezes vem assim, o gerente, e na sequência ele já manda a documentação dos corretores sem ele estar ingressado na empresa. Ele tem que também estar tudo certinho. Os novos, né? Quando vem o gerente novo. Os novos. Os novos gerentes. Os novos gerentes. Então, ele tem que fazer o processo igual no corretor. Mas se eu assinar for o contrato. um gerente antigo e estou colocando... Você está trazendo, você quer saber a confecção de um crachá? Quanto tempo Não, demora? o processo de contratação. inteiro? Processo Quanto de tempo uma demora? contratação. Da hora que eu mandei a ficha até ali. Se você teve fizer os o processo acessos. direitinho, Sim, depois a da documentação, integração, mandou a documentação tudo certinho, já consultou o apelido, ok. Enviou o contrato, ele assinou o contrato, conferimos, tudo certinho. 3 dias.
Aí, gente, 3 dias aí, documentação certa. É até 3 dias. Isso, porque a gente também faz a conferência do contrato, porque às vezes ele erra o próprio número do documento, a ficha cadastral dele está com o endereço, e ele enviou um comprovante daquele endereço, ele preencheu outro. E vocês dão feedback, vamos supor, o cara errou o RG. Sim. Falou, não está batendo, fulano. A gente envia um print, com cópia para o gerente, com o e-mail que o corretor colocou. Já que até que você é calma, hein? Você fala muito seguro, hein? Pelo que eu tô entendendo, é um vai e vem que... Você faz yoga? Não. Não? Não. Sou calma. Sou calma. Pilates. Caramba. E aí, aí puxar um gancho agora para Cíntia. Porque tudo isso a gente preparou agora preparamos uma pessoa, preparamos um terreno para começar a receber, porque eu já vi, logicamente, né? Eu espero que não tenha mais isso, né? Faz tempo que eu não vejo tão explicitamente assim, mas em lançamentos eu lembro de muita gente procurá-la, assim, preciso cadastrar agora essa pessoa, porque ela está vendendo, não sei o que lá. E eu lembro, eu já vi várias vezes isso acontecendo com a venda na mão. No lançamento. Né? E vocês tendo que, de alguma forma, tentar fazer isso daí. Né? Conseguir ou não, nem entrar nesse mérito agora. Mas vamos... acho que a primeira coisa, né? Se 3 dias é um dia, nós temos vários lançamentos ainda para acontecer, né? Então, guarda, né? Se a gente lança numa quinta-feira, gente, segunda-feira, se tiver alguém pendente, já manda, porque até o lançamento na quinta tá tudo certinho, dá para todo mundo vender. Não chega bonitinho, não vai ter nenhuma dificuldade. Olha, após a integração, hein? Sim, senão eles vão achar que vão mandar a documentação. Bonitinho, tá só tudo depois certo. da integração do Zé. Tem que passar pelo Zezinho. Fizemos cadastro já, que estamos cadastrados, estamos bonitinhos, fizemos venda, passamos por todo aquele processo de venda, negociamos, falamos de estúdios, falamos de apartamentos, vendemos Monan, vendemos Guilhermina, vendemos tudo. Estouramos champanhe. Vendemos vagas, estouramos o champanhe. Assinei. Agora eu quero e me arrisco a dizer que todos, depois que assinam o contrato, abre o SGI. Porque eu quero ver. Se a comissão está liberada. Na hora, eu quero ver lá como que tá lá o comissionamento. Como que é o processo, do comissionamento? Ai, aí que começa, né? Pois é. Eu sempre falo, se a comissão, quando eles abrem, eles acabaram de assinar o contrato da venda. Eu sempre falo que é um prazo aí, de todo um processo de você desenvolver, é um prazo até de 20 dias. Esse processo é até acontecer, até 20 dias. Por quê? O corretor ele vai ter que assinar, o cliente tem que pagar o ato ali do incorporador do diálogo. E aí, a documentação tem que estar 100% entregue, isso lá para análise, tem que passar pela análise. Então, se faltou ali qualquer coisa, um RG, um comprovante de qualquer coisa, esquece. A gente não vai conseguir. Já não é mais essa periodicidade. Então, não, ele já para. Eu falo até isso porque a gente tem aqui também os dias de pagamentos, que sempre ocorrem às quartas-feiras. Então, por isso que a gente estende aí até uns 20 dias. Então, é isso. São ali, eu falo, 3 etapas. Contrato assinado, ato pago e a documentação 100% entregue. Se tiver isso na ordem, for dessa forma, a Diálogo vai dar um ok ali para a imobiliária e a gente vai fazer o processo de liberação. Aí o corretor vai abrir a sua SGI Web ou Extranet, enfim, e ele vai ver a sua comissão liberada. Tem uma coisa Isso é muito importante. E assim, até para você pegar o fio da meada direitinho. Pensa numa linha do tempo. Aí a Cíntia me ajuda nisso aqui. Geralmente a gente está lançando de quinta-feira. Sim. Se eu vender numa quinta, os boletos eles são gerados para aquele cliente, ele gera na quinta. Só que geralmente eles vencem na segunda ou na terça. Então, até segunda e terça-feira já são 5, 6 dias. Por aí. Não tem o pago. Nada. Certo. Não existe pagamento. Está no processo. Mas estamos falando do ato, né, ainda, da Diálogo. Peraí, pensa no que ela falou. De quando assinou o contrato, mais ou menos uns 20 dias. Porque eu tenho que ter o ato pago. Eu não tenho o ato pago ainda. Então, eu assinei um contrato e o ato só foi pago 5 dias depois. Então, peraí. Não tenho como liberar a comissão ainda. Então, a gente já está falando de um problema de ato. Nesse meio tempo, dos 5 dias até o ato ser pago,
corre atrás da documentação. Deixa a documentação tudo redonda. Porque se você deixar para fazer a documentação depois, é mais uma outro pendência. período, Mais né? uma pendência. É mais uma pendência. Exato. O prazo continua se estendendo. Sim. Então, assim, quanto mais rápido o processo for resolvido, menor é esse tempo, né? Então, o que a Cíntia está falando da quarta-feira, que acho que é o ponto, né? É um ponto que dá para entender direitinho, porque, por exemplo, se o boleto venceu na terça, existe uma compensação bancária, um processo de compensação bancária que vai identificar na quarta. Sim. Não tem como pagar na quarta. Eu vou pagar, provavelmente, na outra quarta. Isso. Desde que esteja tudo certo. Tudo redondo. Tudo certinho. Então, assim, quando as pessoas falam assim, demora para pagar a comissão, não é que demora para pagar a comissão, é que a gente demora para resolver o processo. É um processo complexo que depende de todo mundo envolvido, né? E assim, pensem no processo de lançamento. Vocês duas que estão sempre lá. A gente tem análise de crédito, como é que fala? Prévia, esqueci agora o termo. Quando ela não faz... Nossa, esqueci a palavra. Me fugiu a palavra. Análise pós? Não. Análise pós, análise pré. Isso, tá. Análise pós. A gente tem uma análise pós, porque eu não tenho... Por exemplo, o cliente entrou no lançamento, ele não estava com a documentação dele. Eu vendi para ele um apartamento e entregou depois. Então, eu já sei que eu tenho uma pendência a resolver, que é a documentação. Eu vendi, fiz a parte mais difícil, que foi vender. Só que agora eu preciso correr atrás dos elementos do meu processo para que o meu processo de comissionamento esteja resolvido. Uma coisa só que eu acho que é legal o pessoal se atentar-se é que, se eu não me engano, no dia seguinte, né, da assinatura do contrato, se eu não me engano, no SGI já aparece os lançamentos do sistema ou não. Independente. E agora, eu acho que é quando está escriturado num sistema. Quando escritura, é isso. Quando a secretaria vai lá, eles vão rodar o contrato e aí quando eles escrituram. Escritura no SGI. Isso, aí acho que já aparece exatamente. lá o escritura fluxo no SGI de pagamento. Aparece o fluxo dele. Sim. Independente se está regularizado ou não, mas aparece os vencimentos. Como pendente, acho que vai ficar aparecendo como pendente. Então, o corretor já consegue verificar quando e quanto ele vai receber. O que ele precisa... Agora ele precisa correr atrás para que aquilo vingue. Como é que ele faz? Documentação e ato. As 3 etapas, né? Ele precisa correr atrás disso. Então, muitos acabam... Não sei se eu estou falando alguma besteira. Não, porque agora não é mais comigo. Não é assim. Não é mais minha responsabilidade atrás de documentação. Não é mais minha responsabilidade para o cliente pagar o ato. É como se ele tivesse ticado a etapa. A venda não está feita ainda. A venda só existe depois que está totalmente redondo. Porque às vezes ele acaba, até quando ele... São detalhes pequenos, que aí eu até falo, às vezes, eu não sei se entra a parte aí de um treinamento com o gerente, passar esse checklist, às vezes, com o corretor, né? Se não acontecer esse processo, esquece, a comissão não vai sair. Tem que ser dessa forma. Você precisa correr atrás desses documentos. Sim. Nós temos uma equipe, as meninas do documentos, que são ali do jurídico, que elas dão toda essa assistência. Lembrando que quando é feito ali a venda, já assinou o contrato, o próprio gerente ele cria um grupo no WhatsApp. Existe isso. Com o cliente, né? Para o cliente, isso, criou. E aí, o gerente, ele coloca o corretor, entra a parte do jurídico, as meninas documentos, e as meninas vão informando, olha, tá faltando RG, tá faltando uma declaração de tá faltando alguma... Elas vão informando. Tudo vai acontecendo ali. Existe essa comunicação. Às vezes, o corretor, ele acaba um pouco se perdendo ali, porque eu sei que às vezes é muita informação. Acho que eles têm muitos grupos. Às vezes eu escuto assim, sim, porque às vezes eles ligam para mim, minha comissão ainda não está liberada, o que está acontecendo? Aí eu até consigo ali, às vezes, intermediar ali e ajudar. E aí, as meninas falam assim, mas ele está no grupo. Aí ele fala assim, mas olha, eu me desfiz do grupo. Não sei. Então, eu acho que às vezes é um pouco de atenção, são apenas detalhes. De comunicação, de atenção, mas você sabe, de instrução. Sabe uma dica legal? Que a Sibeli e o Rafa, porque acho que eles devem ter falado sobre isso. Tem bastante ligado com o que a Sibeli e o Rafa falaram aqui. A ficha cadastral. Tudo que é preenchido na ficha cadastral, eu preciso comprovar. São os documentos que eu preciso entregar. Então, se eu falei que eu sou viúvo, eu preciso entregar a certidão de óbito. Ou a averbação do casamento, né? Se eu falei que eu ganho R$5.000, eu preciso entregar uma lerite.
Se eu falei que eu moro na Serra de Botucatu, eu preciso entregar um comprovante de endereço. Então, o que eu escrever na ficha cadastral, automaticamente pense que você precisa de um documento que comprove aquilo. Então, eu não sei que documento precise. Pega a ficha cadastral que o cliente preencheu com você na sua frente, leia e olhe tudo que ele preencheu. Se ele escreveu RG, preciso de RG. Escreveu CPF, preciso de CPF. Escreveu que sou casado, preciso de certidão de casamento. Aí não tem como se perder. Tipo um checklist, né? É um checklist, é a própria ficha cadastral. Ele escreveu que ele tem uma empresa. Preciso do contrato da empresa. Mas você sabe de uma coisa? Eu acho que está tão dinâmico e tão ilustrativo que quem estiver assistindo esse programa, se existir alguma dúvida, não vai ter mais. Tenho certeza. E a gente poderia até, não sei o caso, não sei até se já tem, mas poderia ter algo mais ilustrativo das 3 etapas, coisa e tal, mas do jeito que a gente está falando aqui, tá tão fluido, tá tão legal, que eu acho que a gente vai, se Deus quiser, depois desse episódio, todo mundo estiver assistindo, não vai ter mais problema com isso. Mas enquanto se não foi pro ar... Se ligar para mim, eu vou lembrar de você. Tá bom. Enquanto não foi pro ar e deixando o meu lado romântico de lado, qual é o maior problema recorrente que você enfrenta no dia a dia sobre esse processo? Sobre essa parte de pagamento, sim, eu acho que muito em questão disso. Eles, às vezes, eles ligam mesmo. Eu atendo muito corretor, né? Às vezes eles ficam bravos comigo, assim, não me atende, mas eu não saio do telefone. Porque além de também atender corretores, eu faço muito atendimento a clientes. Então, eu faço muito esse pós com o cliente. Às vezes, eu estou resolvendo um problema do próprio cliente dele. Quer dizer, ele está querendo prorrogar um boleto, alguma coisa que é do cliente dele. Então, ele me manda um e-mail, alguma questão assim, eu falo, olha, essa comissão ainda não foi liberada, essa comissão que você tem que verificar com o pessoal do documentos, porque eles questionam muito em relação a isso. Porque as meninas ali têm um grupo de documentos que elas cuidam disso. Enquanto está ainda em análise, porque assim, quando escritura, ele fica como pendente, o pessoal vê a comissão em pendente. Depois que eu acredito que dá como um aceite, pagou o ato, ele vira como uma análise, vira o status do pagamento. Então, se viu que ainda não está liberado, passou dos 20 dias ali, passou mais ou menos do prazo, às vezes vale até a pena mandar ali um e-mail para as meninas do documentos. Elas são as meninas mais informadas do que está acontecendo, porque elas que têm ali uma parceria com o pessoal da análise de crédito. E, tem um grupo. Vou voltar na história do grupo. Tá tudo ali no grupo. Ali, de imediato. Então... Quem que faz o grupo? O gerente. O gerente. Ele que inclui. E quem que finaliza? O gerente também? Não, quem finaliza são as meninas do jurídico. Porém, não é porque elas finalizaram um grupo que se encerra o grupo para o cliente ou para o corretor e gerente. O canal permanece lá. Elas só saíram de lá. Elas só finalizaram. Mas fica ali. Mas, assim, é um meio que eles têm ali o contato do pessoal dos documentos. Então, eles têm ali um meio de comunicação até mais rápido, entendeu? Mas eu faço isso. Eu acabo, olha, não está liberado, não tá, tem que verificar com as meus documentos. Às vezes, quando eu percebo que tem uma unidade que está muito encrespada mesmo, tipo enrolada, que aí eu pergunto para as meninas, o que está acontecendo? Olha, Cíntia, está tudo em ordem, às vezes a documentação, mas ainda não foi. Às vezes acontece alguma coisa lá no comercial, não sei, enfim. Aí entra quem? Os nossos superintendentes lá, Correia, Alencar, tal. Sim. E eles vão lá, tem o Rodrigo, eles que dão esse suporte. Legal. E acaba ajudando. Aí as meninas fazendo a liberação, até no próprio dia de pagamentos, se mandarem para mim até umas 9 horas da manhã, eu consigo fazer a liberação e incluir dentro do relatório. Então, assim, acho que diálogo, vamos dizer, vamos deixar claro. Você está falando da liberação da comissão. Isso, da liberação, isso delas. Sim. Porque são eles que encaminham a liberação. Sim, eu estava esperando a deixa para falar isso. Porque, assim, quem no final das contas libera a comissão é a Diálogo. Isso. Porque a Diálogo só libera, vamos dizer assim, ela dá a permissão para a gente pagar os beneficiados quando ela vê que o processo está todo correto. Né? Então, o correto para ela é pago,
documentos e análise de crédito, ok. Né? Então não adianta, por exemplo, eu mandar todos os documentos e eles recusarem a análise de crédito, vai dar na mesma, porque alguma coisa vai ter que ser feita em relação àquilo lá. Então, enquanto não tiver um ok do pessoal da análise de crédito, que acho que é a ponta final desse processo lá internamente, não existe uma liberação de comissão. Então, quanto mais rápido a gente mandar isso para diálogo, e aí acho que vale a pena todo mundo entender a dimensão que a gente está falando. Nós estamos lançando empreendimentos com 500, 600 apartamentos. Imagina todos esses processos chegando ao mesmo tempo. Para eles. Numa equipe. É muito documento rodando ao mesmo tempo. Então, se eu demoro, se eu fico enrolando a massa do bolo, vai demorar. Então, quanto mais rápido eu for, por isso que quando a gente tinha a pasta ouro, a gente defendia bastante, recolhe os documentos antes do cliente, porque já facilitava metade do processo, já tinha tudo prontinho. Isso era da pasta ouro? Não. A pasta ouro era o recolhimento, era uma análise de crédito antes, né? A gente já tinha, só faltava atualizar os documentos de renda, né? E parou-se porque justamente as pessoas não recolhiam documento. E os clientes estão um pouco mais reticentes, né? Por causa de golpes, essas coisas. Né? As pessoas pararam um pouquinho de entregar documento. E a gente entendeu isso daí. Então, nem se cobra mais isso. Mas, se eu estou vendendo um apartamento, eu como vendedor, e para eu vender para você, eu preciso dos seus documentos, você vai ter que providenciar para mim. Fim de papo. Que faz parte desse processo. Faz parte do processo. Se você não quiser apresentar, não vou te vender. E questão... E assim, a gente está falando... abrindo o leque, né, sobre essa situação da comissão, tem algum entrave mais clássico que você enfrenta nesse processo? Que você fala, puta, todo dia a mesma coisa. O que você poderia falar e também uma solução para o mesmo? Peraí, que são... Ficou difícil? Coisas. Ninguém falou que ia ser fácil. Não, é que tem muitas coisas recorrentes, mas acho que... mas essa é uma questão que em relação a isso. Sim. Nós temos questões aqui que, às vezes, o corretor também ele reclama, às vezes, que ele não recebeu. Tem uma situação. A comissão está liberada, está tudo em ordem, tudo ok. Só que todo mundo recebeu, ele falou assim, eu não recebi. Por que eu não recebi, Cíntia? Porque ele não assinou ainda o contrato da 3MI, que é o contrato de prestação de serviços. Não acredito. Nossa pagadoria. Porque a nossa pagadoria, a 3MI, ela cuida de todo esse processo. Quem é a 3MI, né? Ela cuida de tudo. Desde a parte quando a gente emite os boletos, ali, os recebimentos, tudo que o cliente faz, é eles que administram tudo isso. É a nossa financeira, né? Exatamente. E é eles são linkados com o nosso SGI. O nosso sistema é migrado com deles. Uma vez está liberado, eles vão disparar. Porém, desde que o contrato esteja tudo em ordem também com eles. Não adianta também estar o cadastro, a venda está no nome dele. Eu fiz tudo certinho com a minha venda, eu liberei. Todo mundo recebeu e eu não, Cíntia. Faltou o contrato de prestação de serviço. Só que aí nós já avisamos, ele não viu o quê? O e-mail que nós enviamos no e-mail corporativo. Caramba. A gente avisou. Que é o e-mail que é mandado o contrato. Você tem comissão para receber hoje. Por favor, assinar o contrato. Reenviar. Você não assinou. Eu já passo para as meninas logo de manhã. Acho que vale a pena a gente deixar bem registrado isso daqui. Não existe na JD, não existe nenhum caso de que alguém recebe antes de outra pessoa. Né? Então, assim... Tem um padrão, né, Rica? Tentar colocar de um jeito diferente. Quando o corretor recebe na quarta-feira, todos os beneficiados recebem na quarta-feira, geralmente. Todos os beneficiados. Então, o gerente não recebe antes do corretor. É isso que eu estou querendo colocar. Porque, às vezes, tem essa leitura. Não, por exemplo, você falou assim, só eu não recebi. Não é que você não recebeu, não é porque eu quis pagar o seu gerente primeiro. É porque tinha algum problema seu de cadastro. Deu cadastro. Mas, se tivesse tudo certo, você ia receber
do mesmo jeito que todos os outros. Então, assim, não se paga primeiro o diretor, não se paga primeiro o coordenador, se paga Não, gerente, não existe isso. Paga todo mundo daquela linha de pagamento, junto. paga ao mesmo tempo. Então, só para deixar todo mundo claro com isso daqui. Aí pode falar assim, mas aí falou aqui, se eu já finalizei todo o meu cadastro, eu estava tudo ok, como que eu não assinei o meu contrato de prestação de serviço? Porque não necessariamente, para a pessoa integrar na empresa, ele precisa assinar ali de imediato o contrato de prestação de serviço da 3MI, da pagadoria. Não necessariamente, né, Jaque? Quem não vendeu. Não precisa. Isso, é. Porque ali, o de imediato é o nosso contrato de prestação de serviço da JD. Eu sei que o da 3MI, ele vai... E olha que nós mandamos tudo junto, tá? Só que acho que vai chegando tantas informações que, para nós, de imediato, o mais importante é encaminhar o da prestação de serviço para a gente já liberar os acessos. Regularizado na empresa. O da 3MI tá lá. Ele tem até uma data maior para poder expirar a validade dele. E a gente avisa, nós mandamos o contrato, é que você não assinou. Puxa vida. Então, nós avisamos, é avisado. Só que aí ele só vai dar conta quando ele vai receber. Quando ele fizer uma Quando venda... quando ele sentir falta. Quando Ele deve... dá uma venda e... Nossa, não sei. E às vezes as pessoas, os corretores comentam, você já assinou o contrato? Aí ele vai entrar em contato aqui. Meninas, tem como ver se eu assinei o contrato? Qual Quero ver a conta minha que está conta. cadastrada? Aí a gente, olha, você não assinou. Aí a gente vai reenvia o link novamente para ele assinar. Então, tem muito... Puxa Mas olha, vou falar, mas acaba sendo um pouco tranquilo. Só vai deixando dinheiro. Eu queria jogar uma bomba. Não joga. Eu gosto de bomba. Não é uma A gente bomba. tava indo tão bem. Não é uma bomba, não. Tava Mas indo ela bem? tem a ver com Não pagamento. Tem a ver com pagamentos. E é uma coisa que é muito comum aqui dentro, mas que sempre tem dúvidas, né? Das comissões que são pagas na totalidade. Que paguem 2 vezes, 3 vezes, por algum motivo. E nem todo mundo entende por que elas são pagas assim, né? Isso não é uma determinação, não é um processo que ele foi fechado aqui. Quem fechou essa forma de pagamento Lá foi atrás. ele. Lá atrás. Então, é isso que eu queria deixar costurado com você. Quando a gente fala de abrir o SGI, eu vejo vários vencimentos. Por que minha comissão está tão desse jeito? picada assim? É porque o seu fluxo de pagamento exigiu que a sua comissão fosse picada, né? Então, para muitos, às vezes, não faz sentido, né? Porque eu imagino assim, eu vou vender um apartamento de 1 milhão, o cliente está dando 10 mil reais de entrada e eu quero receber a comissão inteira. Mas não Até paga 2050. a sua comissão inteira. Não. 10 mil, nem se eu quisesse pagar inteira. Não faz pra sentido. você. Não dá para pagar. Nunca entrou dinheiro para pagar. Como é que eu vou te pagar a comissão? Isso. Então, a proposta comercial, ela está diretamente ligada à forma de comissionamento da pessoa. Isso, ela fica atrelada da forma de como o cliente fechou o fluxo de pagamentos ali no momento. Aí muitas vezes eles falam, é que eu não acompanhei a venda, foi o meu gerente, o meu coordenador. Bom, enfim, mas foi feito assim o seu fluxo de pagamentos. Que é o que o cliente E é assim conseguia fazer. agora que vai ser feito. Eles até questionam, mas aqui tá tudo assim para mim, Cíntia. Liberado. Eu não teria que estar recebendo tudo se já está tudo liberado? Eu só explico que essa situação de liberado, ele é apenas um status para 3MI entender que aquela unidade já está ok e que quando compensar o valor do boleto, ele já pode receber. Não que necessariamente ele vai receber tudo de uma vez. Sim. Que isso acontece. Puxa vida, desculpa até falar isso, mas ouvindo de dentro ao mesmo tempo que eu estou entendendo, vocês estão falando de um jeito que parece que é um raio-x de dentro dessa operação. Eu não quero ser grosseiro ou não quero que vocês me entendam mal, mas parece uma coisa banal. Parece a maioria do tempo e do que vocês têm de falar com o corretor, gerente, né? É uma coisa que às vezes parece que Ela uma é mais questão simples do que ela parece. porque é uma coisa de você estar acompanhando processo a processo para não ter nenhuma coisa que esteja faltando. Hoje, lá no sistema também, o próprio corretor ele consegue acompanhar
quando o cliente paga o valor ali do boleto, tem uma coluna de compensação. Ele consegue, às vezes, ele manda assim para mim. De do cliente, né? Deixar claro. Que eles falam assim, Cíntia, meu cliente pagou. Eles mandam assim para mim, eles mandam coisa assim para mim, Cíntia, você pode ver se o meu cliente pagou essa parcela? Aí eu já mando um manualzinho que a gente manda, falei assim, ó, nessa coluna aqui é a coluna de compensação. Quando o seu cliente pagar, ele vai ter uma data já mostrando que foi pago, compensado. Tem como o corretor acompanhar isso. Isso é uma ótima dica, sim. Ele vai acompanhando. É o que eu falei. Quando nós encaminhamos o acesso para o corretor, tem essa explicação, tem um modelo, né? E tem ali, coluna a coluna, explicando cada uma delas. O que é cada um. E uma linguagem bem fácil, bem assim, para ficar fácil o entendimento. Isso acho que ajuda até não só a entender o pagamento da comissão em si, mas até dele gerenciar, fazer a gestão do pagamento dele. Sim. Porque imagina o seguinte, ó, os clientes, imagina, vamos pegar nessa situação que existe um parcelamento de comissão. Então, só para você entender direitinho também. Se o cliente pagar o apartamento à vista, o volume de dinheiro entrou todo de uma vez. Sim. Então, a comissão vai receber na cabeça. Fato. Se o cliente pagou em 2 vezes, entrou 50% do valor de uma vez. Provavelmente ele vai receber tudo na cabeça. Provavelmente não, ele vai receber tudo na cabeça porque existe volume de dinheiro suficiente para isso. Quanto os volumes de dinheiro são grandes, as probabilidades de se receber a comissão na cabeça são enormes. Quando os volumes de dinheiro são baixos, a probabilidade ou a chance daquilo ser parcelado é maior. Porque eu não tenho dinheiro para poder pagar as pessoas. A forma de pagamento se reflete, né? Se reflete. Aí o que precisa lembrar? Você tem 2 boletos agora. Você tem um boleto da construtora, do apartamento, e você tem um boleto da comissão. O que muitos acabam fazendo? Pago da construtora e não estou pagando de comissão. Não é porque ele está pagando da construtora que você vai receber. Porque ele precisa pagar o de comissão. Então, o que a Cíntia está falando de você acompanhar também esse gerenciamento dos pagamentos mensais do cliente, ou seja lá como for, da comissão, garante que você vai estar recebendo naquela data. Porque se ele simplesmente não pagar a comissão, continua não entrando o dinheiro que eu preciso receber para poder te pagar. Então, pode ter pago o apartamento, 20%, 30% do apartamento para a Diálogo, mas a minha parte, que seria usada para te pagar, não entrou. Eu não tenho como te pagar. E aí começam os conflitos. Porque eu não recebi, mas espera aí, o seu cliente está inadimplente. Não, mas ele está pagando a Diálogo. Ele está pagando a Diálogo, não está pagando a gente. Né? Então, isso é uma coisa que acontece... acontece lá, bastante. Bastante, né? A gente vai estar sabendo esses dias, não é isso? Foi verdade. E lá tem uma informação. A gente dá até um tempinho. O sistema, ele faz essa notificação para o cliente. Ele envia, olha, seu boleto venceu. A gente até dá um time aí de uns 3 dias, porque o boleto ele demora de 2 até 3 dias de compensação. Então, não dá para a gente pegar... O cliente vence hoje e a gente já cobrar amanhã o cliente. A gente já teve puxões de orelha aqui de cliente brigar. Eu já na Diálogo. Notificar no outro dia. Olha lá. Como é que é? Eles ligam e brigam e falam assim, poxa, mas aqui, ó. Venceu ontem. Você tem uma história para ilustrar? Uma história que seja engraçada? Ou uma história que foi fora da curva, que você queira dividir com a gente? Era aí que eu ia falar. Eu acho que, assim, não sei nem se é engraçado, tá? Mas já aconteceu coisas inusitadas, assim, que pensei até que no dia eu ia apanhar. Nossa. Quando nós éramos da Praça Silvio Romero, e foi logo, acho que foi logo no início, e o corretor, nós pagávamos os corretores por cheque. Eu paguei corretor até com nota promissória, tá? Nossa. Sou bem dessa... Vou nem falar. Sou antiga. Muito Sou vintage. antiga. Isso, vintage. E aí... Você está bem, Cíntia. Não, então... Muito bem. Aí foi engraçado que ainda eles estavam montando a estrutura e etc. A gente não tinha ainda um guichezinho para o corretor, porque eu ia até lá. E você lembra, né? Eu tinha que pagar... Aí os corretores tinham que vir até a minha mesa e assinar a RPA, e eu pagava o cheque.
E aí, essa corretora, ela veio receber. Só que ela estava já um pouco brava, porque demorou para sair a comissão dela. Mas demorou porque naquela época as comissões eram tudo agrupadas. Nós juntávamos, porque o cliente não ia ficar dando 300 cheques, tipo. Então a gente procurava minimizar isso. Então a gente juntava gerente que era gerente, corretor, enfim. Demorou um tempinho para essa corretora receber. Um pouquinho. Não muito, acho que umas 2 semanas, coisas assim, porque tinha que pegar, fazer o cheque, colher a assinatura. Ela entrou, ela foi lá, eu tomei até um susto, eu sentada, ela desse tamanho, ela pegou o cheque, ela olhou para mim, ela falou assim, isso aqui que eu vim receber, ela rasgou, mas ela rasgou na minha cara, fica para você, e jogou, falou assim, não sei, fica para você. É que foi uma situação que eu não sei nem se era para ser. Chocante, né? Ninguém vai esperar. Era um valor em torno de R$ 1.500. Ela falou assim, eu vim aqui para buscar isso. Eu não sei o que ela estava esperando, na verdade. Porque ela demorou em torno de 2 semanas para receber. E aí ela... Faltou informação com o gerente, né? Comunicação. Não, pois é. Ela ficou pé da vida, mas a rasgar o dinheiro, o cheque... Aí depois ela veio, depois de quase 2 meses, ela queria aquele dinheiro de volta. Aí a gente fez, é uma canseirinha. É lógico, só doido rasga dinheiro. Falei, não sei, mas foi uma coisa que pra mim foi chocante, que eu tomei um susto. Eu achei chocante. Ficou chocada e depois vem as brincadeiras. Engraçado não foi na hora, tá? Mas depois... A gente tá falando bastante de comissão, mas a gente não falou, e não vamos falar, né, também, do valor da comissão, do percentual, porque existem várias nuances dentro desses valores, né? Porque a gente tem promocionais, a gente tem premiações, tem várias coisas que podem alterar esse percentual da comissão do corretor. Projetos em momentos diferentes. Então, às vezes tem campanhas promocionais que paga-se mais para o corretor. Às vezes tem uma premiação que é dada no lançamento, que a comissão fica um pouco mais... Para não criar ruído, né? Não criar nenhum ruído, né? Então, assim, é sempre bom os corretores... Tipo, eu vou trabalhar com o projeto, se informe direitinho qual o comissionamento daquele projeto, para ver se não tem alguma coisa diferente do padrão. Mas eu só estou colocando isso porque... Você falou que ela não sabia, tipo, quanto ela ia receber. Mas você já tem um bom tempo. E teoricamente, eu já escutei isso também, que tem corretor que às vezes não sabe nem quanto é a taxa dele, né? Então, se eu tenho a taxa, se eu sei a minha taxa e eu calculo, e é uma conta extremamente besta, né? Eu pego o valor do apartamento, multiplico por aquele percentual, vai dar o valor da minha comissão, tira o descontinho lá da 13.000, da taxa, e eu vou ter o valor que eu vou receber. Dentro daquele fluxo financeiro, eu consigo ver dentro do extrato, tá tudo certo, não tem segredo. É isso que eu estou querendo colocar, Rafa. Sim. A transparência não é uma surpresa, não é surpresa, né? Então, a gente tá falando de um jeito que parece que, nossa, é um bicho de 7 cabeças. E na realidade é preto no branco, né? É preto no branco, né? Então, assim, não existe nenhum entrave, né? Desde que eu estou aqui, e eu lembro, assim, porque eu fazia a integração e eu falava isso para todo mundo. Você fez também a integração? O Ricardo fez a integração. Não existe entrave no pagamento de comissão. Quem entrava o pagamento de comissão somos nós, porque a gente não resolve o processo. Se a gente fizer o processo do jeito que a Cíntia está colocando aqui, paga, certifique-se de que o ato está pago, seja com cheque, seja com boleto. Na época também era cheque, né? Certifique-se de que o ato está pago. Entregue a documentação do seu cliente direitinho, porque ela vai para análise de crédito, a equipe da análise de crédito vai correr, vai mandar e-mail para ela assim, ok. Deu ok, ela manda para quem for. Na quarta-feira seguinte, né, dependendo de quando foi mandado esse e-mail, na quarta-feira seguinte, a probabilidade de estar na sua conta é gigante. Não precisa vir aqui para sacar, não precisa chegar aqui no guichezinho lá para pedir, vai cair na sua conta automaticamente. É tudo facinho, é meio na chupeta. É só fazer o negócio direito. Estou errado. Não estou errado. Não estou errado. É mais simples do que parece. Sim, gente que complica demais a história. Complica. Né? Então, assim, eu estava escutando... A Mel estava me contando uma história essa semana de um negócio exatamente do parcelamento de comissão. Por isso que eu introduzi isso. Tá. Que a corretora ia receber em 2027. E ela não entendia o porquê. Aí ela falou assim, mas a sua proposta é assim, ó, uma parcela em 2026 e outra em 2027. Ela falou, não.
não é isso, não, tá bem. Não é isso, não. Ela falou, não, é isso aqui. Ela falou, não, assim, não quero, não sei o que lá. E justamente por causa do fluxo de pagamento, né? Então, se eu não estou acompanhando a venda, se eu joguei a venda na mão de outro, tá errado. Eu sou o corretor, eu preciso acompanhar. Eu preciso acompanhar minhas coisas, eu preciso me certificar do que está acontecendo para eu entender direitinho, para que não chegue aqui na ponta da corda e comece a questionar um processo que começou lá atrás. Não errado, mas começou de uma forma que eu não tenho pleno conhecimento. Né? Então, não é que ele fez, a venda está feita, tem uma poupança para receber. Mas se eu concordo ou não, eu deveria ter lá atrás me questionado. Exatamente. Um questionamento. Para mim, conversando com vocês, existiam alguns mitos que a gente ouvia, né, aqui no Vivendo e Aprendendo, que era uma coisa mais complicada. E, na realidade, se você fizer a sua parte, está atento, as dicas que você deu, que foram pontuais, é um processo que é preto no branco e tem que... Tudo na vida, você tem que estar presente e você tem que estar acompanhando. Então, se a tua relação... Nós fizemos um episódio aqui da sinergia entre o gerente e o corretor. Se você não estiver falando com o teu gerente, se ele não estiver também fazendo... a vida é uma troca, né, gente? Se o gerente não estiver trocando com você, repensa, porque é o final da história, é a comissão, gente. É a cereja do bolo. Tem que ser uma alegria. Para mim foi... vou ser bem ao ponto com vocês. Para mim foi uma surpresa inicialmente e depois uma alegria. Porque é o estouro do champanhe. Nós temos que falar de comissão de uma maneira feliz, de uma maneira legal. E, gente, tempo é dinheiro. Se a gente errar 1, 2, 3 vezes, faz parte do processo. Eu acho que o problema é você errar e saber o problema que está acontecendo. Porque você errar e não saber o que está acontecendo, existe uma evolução aí. Agora, se você está errando, sabendo o que está acontecendo, está faltando da tua parte, cara, tem que mudar. Aí o problema é com você. Né? Aí o problema é com você. Né? Então, eu estou muito feliz, eu fico muito feliz de entender que a coisa é mais simplista e tem muito mais a ver com a atenção do que qualquer outra coisa. Não é o processo em si. Se a gente não esqueceu nada, eu tenho certeza. Eu acho que é simples. É só algumas etapas, né? Tem algum mito a mais do que nós falamos em quase 1h30 de programa? Nossa, já tem 1h30. Que tá muito bom. Passa tempo. Tá muito bom. De verdade. A gente tem outras abordagens, né? Que nem... Eu só vou voltar um pouquinho só. Quando a gente estava falando de que o boleto ali, quando ele acompanhar, que a gente espera, pelo menos, o cliente pagar, demora de 2 até 3 dias o cliente, se ele não pagar, fica constando ali para o corretor a inadimplência. É aí que ele entender que aí é o momento que o cliente dele não pagou. Só para eu queria os ter status lá no SG. Mas qual que são as perguntas que ficam mais nesses tais grupos? Essa é uma delas? É uma dúvida? Porque aí eles querem saber, mas já foi cobrado? Já houve uma notificação. O cliente já está ciente, a gente já avisou, o boleto está em atraso. Quer fazer uma renegociação, a gente passa ali o número do telefone, tem um contato do WhatsApp, tudo, para eles já falarem conosco, né? Existe essa comunicação. Às vezes o cliente ele já responde de imediato, olha, eu vou pagar daqui 10 dias, posso parcelar? Existe isso, né? Então, só para poder, porque às vezes eles não sabem se realmente o porquê que está inadimplente. Já pagou, não pagou, mesmo tendo aquela informação. É porque o cliente não pagou e virou uma inadimplência. O corretor, ele pode até ajudar a fazer essa abordagem com o seu cliente. Se ele tiver uma proximidade, assim... Que ele tem, né? Um relacionamento bom, é até melhor. Porque, às vezes, eles recebem um comunicado nosso, e às vezes eles... Mas, se de repente, se o corretor estiver acompanhando e ele fala, olha... Não sei, acho que você consegue me encaminhar aqui esse comprovante? Acho que está aparecendo aqui para o meu financeiro que está em aberto. Tem um jeitinho de poder fazer essa cobrança para o cliente
de uma forma, eu sempre falo, educada, sem coagir, não precisa entrar num status assim, mas porque às vezes pode ser que ele esqueceu mesmo. Sim. Existe isso. Vocês são calmas assim Às vezes mesmo? pode ser que ele até confundiu você. Isso. Às vezes tem ele paga isso. um dado de ar, você, não, já paguei o boleto. Porque às vezes são valores parecidos. Exatamente. Somos calmas. Então, e aí se ele faz uma pós-venda boa, que ele mantém a comunicação com o cliente, ele vai tirar de letra. E o cliente já fala, ai, meu corretor avisou. Eu tenho muito feedback de clientes assim. Meu corretor me avisou, olha, estou encaminhando aqui o comprovante. E aí, se aparece uma palavra nisso daí que você falou, você tá de novo um episódio que nós fizemos aqui, que veio um casal de clientes, que eu achei fantástico. Fidelização. Né? Então, o Eduardo, uma vez... Você tá de novo, Eduardo. O Eduardo, uma vez, gravou com a gente, ele falou assim, que um bom corretor ele é aquele que o problema do cliente é seu, mesmo que não foi você que tenha gerado. Se o cliente passar um problema, resolva. Mesmo que não seja seu. Resolva. Vá atrás para ele resolver. Porque isso vai criar fidelização. O cara vai confiar em você. A partir do momento que você coloca nessa posição de... Olha, de compromisso com boletos, às vezes umas coisas, por mais que a gente tenha um interesse por trás disso daí, né, do recebimento e tudo, mas se eu tenho essa preocupação de uma forma, né? da forma com que eu estou abordando o negócio, o cliente vai se sentir Acolhido. Acolhido, que é a palavra bonitinha. Acolhido na história. Quando eu pensar em comprar um outro apartamento, Ele vai procurar. falar com ele. Vou comprar de novo. Eu vou comprar com Muito ele. legal mesmo. E eu acho que a gente está numa linha de episódios que estão sendo reveladores, estão sendo muito assim produtivos, e eu adorei esse episódio. De verdade, eu assim, voou. Vocês acreditam que estão falando a 1h30? Não. Não. Então, gostou-se do tal do podcast? Gostou já? Sei. Sim. E aí, ó. E aqui vocês Agora merecem vocês- uma Olha! lembrancinha. Jacqueline, Muito agora obrigada. Vocês agora são membras. Parabéns. Membras Olha. honorárias do nosso... Entramos. Da nossa humilde mesa podcasters. Vocês agora são JD Caster. Podcasters. E aí, meninas, Obrigada. de novo, repetindo o que a gente falou no comecinho, né? Valeu mesmo. Sim, às vezes a gente sabe... de conflitos, né? Vendas administrativas, não sei o que lá. Mas somos uma empresa só, né? É uma máquina só. Somos peças de uma engrenagem, né? Que se qualquer parafusinho, já falei isso várias vezes, essas analogias, eu gosto dessas metáforas bobas de para-choque de caminhão. Mas se tirar um parafuso dessa máquina, a máquina para lá de na frente funcionar, vai travar. cai uma peça, a máquina começa degringolar toda. Então, assim, na hora que a gente começa a procurar uma forma de trabalhar de uma forma uníssona, né? Uníssona, da gente trabalhar de coesos, de todo mundo se ajudar para que os processos andem melhor, a gente está indo num caminho, que nem a Ci falou assim, hoje nós temos 2 equipes cuidando de metade de cada gerente, porque a empresa está crescendo, com perspectiva de crescer muito mais, né? E a gente precisa estar preparado para isso. E os processos estão aqui para ajudar nisso daí, né? Então, o processo não está aqui para entravar ninguém. Ele está justamente para ajudar no crescimento da empresa e de cada um de nós aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado por Obrigada. vocês estarem aqui com a gente. Isso mesmo, já que... Embelezarem essa mesa, Pois gente. tão Tem ali à lindas. esquerda. Já que se falou, complemento o que o Ricardinho está falando, agradeço vocês terem vindo. Eu acho que foi uma coisa muito legal, foi uma dinâmica muito solta, muito leve, de um papo que é tão sério, que é o começo e o fim do nosso processo. Vocês representaram muito bem, acho que todo o pessoal, toda a equipe, e eu estou muito feliz que vocês estão aqui, e foi uma coisa muito legal, muito gostosa, onde nós aprendemos, e foi uma coisa muito saborosa que eu tenho certeza que vai ajudar as pessoas. O mais importante é a gente ter otimismo, ser positivo, aprender, ter humildade de a cada dia ser melhor. E muito obrigado por tudo, pelo trabalho que vocês realizam, pela paciência e o amor que vocês têm pelo trabalho. Obrigada. Parabéns. Vera conversando com a Obrigada. gente. Manda beijo aí, Jaque. E aí, Beijo, vamos galera. ficando por aqui e até o próximo. É isso aí, gente. Então, olha, para todos que estão assistindo a gente, espero que agora vocês entendam direitinho como é que vocês recebem aqui dentro, que vocês participem ativamente da
regularização desse processo aqui para que todos recebam da maneira e nos prazos que a gente realmente quer receber. É isso, Rica. E até a próxima. O próximo JDcast. Quarta-feira, às 8 horas da noite. Até lá. É isso. Do cadastro até a comissão, seja feliz. JDcast, valeu! Fofo. Falou.